Olá, amadinhos! Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Conosco, professora Márcia. Professora Alessandra. E olha quem está aqui conosco. Isso, quem está, Márcia? Quem será? Olha, nossa intérprete Aldelina Rabelo, acompanhando, começando hoje a acompanhar a nossa aula de língua portuguesa. Tá certo? Então, vamos lá para a telinha. A nossa aula é a aula 54.1. Olha só, português terceiro ano. Concordância verbal. Já trabalhamos a concordância nominal, não é mesmo, Alessandra? Isso. Concordância nominal 1, concordância nominal 2. E agora, o que será? O que vem pela frente? Quais serão as novidades que vocês, na verdade, irão lembrar, não é isso, terceiro ano? Vamos recordar. Ó, na concordância nominal, vocês criaram o conceito, né? Concordar, nome. Quais são os nomes? Aí vocês vão lembrar do adjetivo, artigo, numeral, pronome, adjetivo vai concordar com o seu substantivo, ao nome a que se refere, não é assim? E a concordância verbal? O nome já sugere algo, vocês percebem? Concordância verbal. Aí você vai lembrar do verbo. A regra geral, né? O verbo concorda com o seu sujeito. Como que seria essa concordância com o sujeito? Ó, em número e pessoa. Exatamente. Você já sabe que o verbo tem a primeira, a segunda e terceira pessoa, né? A pessoa do discurso, e tem o número singular e plural. Lembrados? Então, vamos lá para a nossa aula 54 com o texto, direto para o texto. Olha o nosso texto aqui. As mariposas, Adoniran Barbosa. Boa noite, lâmpada. Boa noite, mariposa. Permita-me oscular-lhe sua face? Pois não, mais rápido, hein? Que daqui a pouco eles me apagam. As mariposas, quando chega o frio, fica dando volta em volta da lâmpada para se esquentar. Elas roda, roda, roda e depois se senta em cima do prato da lâmpada para descansar. As mariposas, quando chega o frio, fica dando volta em volta da lâmpada para se esquentar. Elas roda, roda, roda e depois se senta em cima do prato da lâmpada para descansar. Eu sou a lâmpada e as mulheres as mariposas, que fica dando volta em volta de mim. Todas as noites, só para me beijar. As mariposas, quando chega o frio, fica dando volta em volta da lâmpada para se esquentar. Elas roda, roda, roda e depois se senta em cima do prato da lâmpada para descansar. As mariposas, quando chega o frio, fica dando volta em volta da lâmpada para se esquentar. Elas roda, roda, roda e depois se senta em cima do prato da lâmpada para descansar. Tá muito bom, mas não vai se acostumar. Viu, mariposinha? Então aqui, né, a canção, a letra da canção de Adoniran Barbosa. Aí você vai perguntar, quem é Adoniran? O que você percebeu na letra desta canção? Isso, o que tem de diferente ali? E o que está relacionado, né, com o conteúdo que será estudado? Isso, vocês conseguiram fazer alguma ligação? Por exemplo, quando ali a leitura foi feita, as mariposas. Será que não faltou alguma coisa? Embora eu tenha entendido o recado, mas quando eu ouço as mariposas, vejam aí, conseguem perceber? Olha só, isso aí está relacionado à questão da variação, da linguística. Exatamente. Aí você vai perceber também
na linguagem coloquial. Houve uma transmissão de mensagem? Sim. Mas se for levar lá para a norma padrão, né, o que é cobrado dentro da gramática, ele falou assim, as mariposa. Viu só que está faltando algo? Mariposa está no singular, mariposa é o nome. E o determinante está no plural e não está fazendo a concordância com a palavra mariposa que está no singular. Então, o certo seria, se fosse analisar a gramática, as mariposas. E aí seguem também outras palavras, né, que vocês perceberam? Ali nós temos a palavra vorta. E aí você vai lembrar, né, da questão da fonética, né? Isso. Quando a professora Márcia fala em linguagem coloquial, essa é a nossa linguagem do dia a dia. Quando foi lido ele vorta, nós conseguimos entender o quê? Qual a palavra? Olha só, volta. Houve a comunicação, ela foi compreensível, porém, dentro da gramática, seguem algumas regras, das quais vocês precisam relembrar, porque vocês já viram ao longo da vida escolar. Exatamente, quando ela fala, elas roda, aí já chega no assunto. Aí seria assim, elas rodam em volta da lâmpada, não é assim? Então vamos lá conhecer um pouquinho sobre Adoniran Barbosa. Vamos lá sobre o autor. João Rubinato Adoniran Barbosa, 1910-1982. Foi um cantor e compositor brasileiro. Saudosa Maloca foi seu primeiro sucesso como compositor. Trem das 11 é mais uma de suas músicas que retrata o cotidiano das camadas mais pobres da população urbana. Então tá aí um pouquinho sobre o nosso Adoniran. É isso aí. Então a nossa árvore do conhecimento com a temática e vamos direto aqui, né? Com o assunto que é a concordância verbal. Como dissemos, o verbo concorda em número e pessoa com o sujeito. Aí você já sabe os tipos de sujeito que já estudamos. E vamos começar aqui com o exemplo de um trechinho de Cecília Meirelles. Olha lá. Esse teu vestido de pregas te vai muito bem. Percebam ali qual a palavra que está destacada. Quando nós falamos em sujeito, núcleo do sujeito, esse teu vestido de pregas te vai muito bem. Existe aí uma concordância? Existe, né? Você pega o vestido, que ele é o núcleo do sujeito simples, e você percebe que ele tá, se eu for substituir por uma pessoa do discurso, eu vou usar ele, né? Ele te vai muito bem. Não é assim? Substituindo. Então, o vestido é da terceira pessoa do singular, então o verbo vai ter que fazer concordância com ele, na mesma pessoa, no mesmo número. Tá aqui, verbo na terceira pessoa do singular fazendo a concordância com o seu sujeito. Tá certo? Exatamente. Olha o segundo exemplo aqui. Os gatos comeram toda a ração. Então, você já sabe o núcleo do sujeito. Vou dividir aqui. Ó, os gatos, o núcleo tá no plural, tá certo? Gatos é mais de um. Se eu fosse substituir pelo pronome, qual pronome que eu uso? Da terceira pessoa, mas a terceira pessoa do plural. Eles comeram toda a ração. Você percebe que o verbo está concordando com o seu sujeito em número e pessoa. Eu não posso colocar eles comeu toda a ração, porque não está fazendo a concordância, tá certo? Concordância verbal, você olha logo para o sujeito. Aí você verifica se o verbo está no mesmo número e na mesma pessoa. Beleza? E é importante, pessoal, vocês conhecerem, porque muitas vezes nós falamos assim, você percebe, o colega fala, eu comprei as bananas, né? Eu não trouxe os livros.
houve a comunicação, mas e aí, qual seria a forma correta dentro da gramática? Eu não trouxe os livros. Então, uma coisa que é interessante que a gente trouxe aqui para vocês, até na hora da fala, que eu estou usando o agente, né? Se eu estou usando o agente, eu uso o verbo na terceira pessoa do singular. Mas se eu fosse substituir esse agente por nós, eu vou falar, nós trouxemos, viu só? Fazendo a concordância. Uma observação aqui do pronome de tratamento você. Ó, é a pessoa com quem eu falo, mas eu uso o verbo na terceira pessoa do singular. Como assim, amadinho? Vamos lá. Ó, usamos o pronome de tratamento você, vocês para nos referir à pessoa com quem falamos, né? Porém, esse pronome de tratamento recebe conjugação na terceira pessoa, tanto do singular quanto no plural. Agora eu tenho aqui a segunda pessoa, ó. Tu ainda não almoçaste. Olha só, o tu é da segunda pessoa, pessoa do singular. Eu vou substituir, né, o pronome de tratamento você. Como que fica? Ó, você ainda não almoçou. Este verbo está na terceira pessoa do singular. Perceberam isso? Ó, ele ainda não almoçou. Olha aqui, ele é terceira pessoa do singular. E o verbo também está na terceira pessoa do singular. Certinho? Tomando nota. Com calma que tudo vai dar certo. Olha aqui, as mariposas quando chega o frio. Observem. Fica dando volta em volta da lâmpada para se esquentar. Então percebam que aqui nós temos uma fala popular. Nós temos a nossa linguagem coloquial. Fala popular. As mariposas, então como ficaria? As mariposas quando chegam, olha lá, o frio, fica ou ficam? Então façam tentem fazer aí no caderninho de vocês, qual seria a forma correta dentro da gramática? Ali, volta. Eu vou tirar esse volta e vou colocar o quê? O volta. E aí, mais à frente, eu tenho lâmpada. Qual seria a forma, né? Olha lá, lâmpada. A linguagem culta. As mariposas, quando chega o frio, ficam dando volta em torno das lâmpadas. Então, tanto uma forma quanto a outra querem passar, elas passam, na verdade, a mesma mensagem, porém, uma eu tenho uma fala popular e a outra eu tenho uma linguagem culta. Exatamente. E a letra da canção só está reproduzindo a fala coloquial. Quando é letra da canção, quando é letra de poema, no caso, são aceitas. Regra geral com sujeito simples. Você já sabe que quando que eu tenho um sujeito simples? Quando apresentas apenas um núcleo. Lembram? Vamos. O verbo concorda em número de pessoa com sujeito. Os exames podem pôr algumas dificuldades. Tá certo? Como assim quando faço esses exames? São as bancas de concursos. Eles vão usar a ordem indireta. Então, preste atenção para não esquecer. Olha lá, mais uma vez aqui é coloquial. Chegou ontem à noite 20 turistas. Nasceu no dia 7 2 meninas. Então, por que fala assim na linguagem coloquial, né? Porque aqui não ocorreu, nem no primeiro exemplo, nem no segundo exemplo, né? Não ocorreram a concordância, mas a mensagem foi passada. Já aqui, usando a linguagem culta, ó, chegaram ontem à noite 20 turistas. Olha aqui, quem que chegou? 20 turistas. Então, vai fazer a concordância com o núcleo, né? Tá fazendo a concordância com quem? Com o numeral correspondente. Se tivesse aqui, ó, um turista, o numeral 1. Então, chegou ontem à noite um turista.
Nasceram no dia 7 duas meninas. Ó, por que ficou nasceram? Porque está fazendo a concordância com o numeral. Duas meninas. Se fosse apenas um, ó, nasceu no dia 7 uma menina. Certo? Distância entre sujeito e verbo. A torcida dos clubes paulistas que estavam em péssima colocação no campeonato quebraram toda a arquibancada. Então aqui percebam que nós temos aí mais uma vez a linguagem coloquial. Aí eu pergunto para vocês, terceiro ano, vocês conseguem identificar ali a torcida dos clubes paulistas que estavam em péssima colocação no campeonato quebraram toda a arquibancada? E a hora que você percebe que o sujeito está aqui, ó. Tá bom? E qual é a palavra principal do sujeito? Eu tenho o quê? A torcida. O que aconteceu? Ele colocou o verbo na terceira pessoa do plural. Então, por isso que está dizendo ali, na fala coloquial. E aí você só vai perceber se realmente você tiver esse conhecimento da gramática, tá? A torcida dos clubes paulistas que estavam em péssima colocação no campeonato quebrou toda a arquibancada. E não quebraram. Muito bem. Lembra, você vai lembrar da silepse de número, exatamente, silepse de pessoa. Aí aqui se encaixa, porque concorda com a ideia. Ordem direta e distância entre o sujeito e o predicado. Vamos continuar com esse assunto, ó. Resta após um longo debate entre o povo e o governo, esperança de que as coisas melhorem. Então, olha só, na linguagem coloquial, ele não fez a concordância. Tá dizendo que as coisas melhorem, entre o povo e o governo, né? E já na linguagem culta, o que nós temos? Já fazendo a concordância corretamente. Restam, após um longo debate entre o povo e o governo, esperança de que as coisas melhorem. Então, tem essa questão aqui. Aí você sempre vai ficar atento, né? Se está na linguagem coloquial, se está na linguagem culta. A Ana vai à festa sozinha. Olha aqui. Sujeito. Quem que nós temos? A Ana. E o núcleo do sujeito é Ana. As amigas vão à festa. Qual é o sujeito ali, pessoal? Você já identifica as amigas e o núcleo, amigas. A diferença entre sujeito simples e composto está no seu núcleo. Então, aqui você percebe que na segunda oração, a palavra amigas está pluralizada. Não quer dizer que representa da ideia de várias amigas, mas apresenta apenas uma palavra. O sujeito continua simples. Se tivesse assim, Ana e suas amigas vão ou irão à festa. Aí sim, estaria o quê? Com o sujeito composto. Tá certo? E aí, é interessante também colocar para vocês a questão do então quando a minha amiga fala as amigas vai à festa, ela está falando de forma errada? Ela está falando fora das normas gramaticais, mas essa é a fala dela, então deve ser considerada porque houve a comunicação. Então existe essa diferença, tá, pessoal? Aqui no cartaz, né, nas campanhas publicitárias, você observa também, ó, nada de bullying, respeito é bom, eu gosto. Então, aqui esse respeito é o sujeito da primeira oração. Eu posso trocar por ele é bom. Então, o verbo tá na terceira pessoa, o verbo ser. E aqui, na próxima, eu gosto, eu primeira pessoa, e o verbo também está na primeira pessoa do singular. Então, tome nota. Vamos embora. Quando o sujeito é um coletivo, o verbo acompanha o número do substantivo coletivo. Olha aqui, o bando perturbou a pacata cidade.
Percebem que há uma harmonia, correto? E aí nós temos os bandos perturbaram a pacata cidade. Muitas vezes, o que acontece? Nós ouvimos assim, os bandos perturbaram a pacata cidade. Eu compreendi, porém, ela ficou fora da norma, né? Porque se está no plural, tudo vai acompanhar para ficar um texto harmonizado. Lembrando sempre, o verbo concorda em número e pessoa com seu sujeito, com o núcleo. Você vai observar, como na primeira, tá bando, tá no singular, então o verbo ficou no singular. Aqui pluralizou, então volta também para fazer. Acompanha. Se o coletivo vier especificado por um adjunto adnominal, o verbo pode concordar com o substantivo coletivo ou com o núcleo do adjunto adnominal. O que é que nós temos aqui? A multidão de fanáticos, torcedores, aplaudiu a linda jogada. Então, o verbo está na terceira pessoa, fazendo o quê? Terceira pessoa do singular. Ó, porque ela aplaudiu, ela é a terceira pessoa do singular. Então, aqui está fazendo concordância com o núcleo aqui, que é multidão. Já no segundo exemplo, ele fez a concordância com a parte especificada, que é o adjunto adnominal. Que, ó, o que é o adjunto adnominal? Que fica junto do nome, do núcleo, né? O que ele tem? Tá no plural, então fica na terceira pessoa, fazendo a concordância com o adjunto. Certinho? Sujeito composto resumido por um indefinido, concordará com o pronome. Alunos, mestres, diretores, ninguém faltou. Então, você percebe aqui que eu tenho vários núcleos. Mas o que apareceu? Um pronome indefinido. Então, é que a gente fala que é a palavra resumitiva, que vai resumir tudo. E deixando o verbo na terceira pessoa do singular. Os utensílios, os móveis, a roupa, tudo estava fora. Olha só. A mesma coisa. A mesma coisa aqui também. Alunos, mestres, diretores, todos foram ao casamento. Então, o que vocês observaram? O verbo todos está o quê? Pluralizado. Então, ficou no plural também o verbo, ou seja, o pronome todos, tá bom, amadinhos? Vamos seguindo. Quando o sujeito ele é formado, pessoal, por expressão que indica quantidade aproximada, cerca de, mais de, menos de, perto de, seguida de numeral e substantivo, o verbo concorda com o substantivo. Mais de um atleta estabeleceu novo recorde nas últimas Olimpíadas. Então, olha só, ó, tá no singular. Então, fez aqui, tá aqui o substantivo. Cerca de 1.000 pessoas participaram da manifestação. Perto de 500 alunos compareceram à solenidade. Todos eles fazendo aí a concordância. Muito bem. Agora, quando a expressão é mais de um, prestando atenção, e se associar a verbo que exprime reciprocidade, o plural é obrigatório. Então, mais de um colega se ofenderam na tumultuada discussão de ontem. Então, que foram mais de um, ofenderam mais de um ao outro. Beleza? Então, quando aparecer a expressão mais de um, tem que ficar o quê? Pluralizado. Quando se trata de nomes que só existem no plural, a concordância ela deve ser feita levando-se em conta a ausência ou a presença de artigo. Sem artigo, o verbo deve ficar no singular. Quando há artigo no plural, o verbo deve ficar no plural. E aí, gente, tem uns exemplos aqui, mas não se preocupem, vocês devem estar pensando assim,
Professora, são muitas regras, mas é para que vocês tenham esse conhecimento. Mas a partir do momento que eu exercito a minha leitura, isso aqui, gente, é automático. Olha o exemplo. Os Estados Unidos possuem grandes universidades. Então, ó, a palavra dos Estados Unidos, ela já é pluralizada. Mas se aparecer determinante antes, ó, o verbo fica na terceira pessoa do plural. Caso não apareça, ó, se eu tivesse Estados Unidos sem um determinante, os possui grandes universidades. Grandes universidades. O verbo ficaria na terceira pessoa do singular. Olha lá o outro exemplo. Alagoas impressiona pela beleza das praias. Olha só, Alagoas já é pluralizada, mas ó, não apareceu determinante. O verbo ficou na terceira pessoa do singular. As Minas Gerais são inesquecíveis. Então aqui, ó, você percebe, olha aqui o determinante, ó, então terceira pessoa. Minas Gerais produz queijo e poesia de primeira. Ó, Minas Gerais no terceiro exemplo, Minas Gerais no quarto exemplo. Qual foi a diferença? Uma que veio acompanhada de determinante, pluralizou, e aqui não apareceu o artigo, ficou na terceira pessoa do singular. Os sertões imortalizaram Euclides da Cunha. Então, devido a esse artigo aqui, fica na terceira pessoa do plural. Quando o sujeito é um pronome interrogativo ou indefinido plural, aí vem quais, quantos, alguns, poucos, muitos, quaisquer vários, seguido por de nós ou de vós. O verbo pode concordar com o primeiro pronome na terceira pessoa do plural ou com o pronome pessoal. E aí fica sempre mais fácil para vocês quando segue os exemplos. Percebe? Olha aqui. Quais de nós são... Terceira pessoa do plural. Somos capazes. Ó, e primeira pessoa do plural. Então, ó, posso deixar fazendo a concordância com o pronome. Qual é o pronome? Nós, que é a primeira pessoa. Ou posso colocar na terceira pessoa do plural. Alguns de vós sabiam. Olha aqui o vós, segunda pessoa do plural. Sabíeis do caso? E o quais de vós sabiam que está na terceira pessoa do plural. Vários de nós propuseram. Ó, aqui está na terceira pessoa do plural, mas aqui é a primeira e aqui, ó, propusemos sugestões inovadoras. Primeira pessoa do plural. É só para vocês observarem isso. Apareceu pronome interrogativo ou indefinido plural, já sabe, ou concorda com o pronome da pessoal ou vai para a terceira pessoa. Nos casos em que o interrogativo ou o indefinido estiver no singular, o verbo ficará no singular. Então, aqui, ó, qual? Olha aqui, o pronome interrogativo é esse primeiro aqui, ó. Qual de nós é capaz? Ó, o pronome tá no singular, o verbo também ficou no singular. Algum de vós fez isso? Ó, então por que ficou na terceira pessoa? Porque o pronome interrogativo e o pronome indefinido está no singular. Então o verbo vai fazer a concordância. Concordância verbal. E agora vem os casos de sujeito composto. Percebam que vai aumentando, mas calma, que com os exemplos vai ficando mais tranquilo para vocês. Sujeito composto por núcleos sinônimos. Diante de tal ocorrência, o verbo tanto pode permanecer no singular ou ele pode ser pluralizado. Como sinônimo, ó, significados parecidos, né? Lembra, o sinônimo... Aí nós temos aqui carinho e dedicação. Ó, carinho e dedicação são núcleos, né, do sujeito
Composto, colocando aqui para vocês, tá certo? Ó, carinho e dedicação caracteriza o perfil materno. Carinho e dedicação caracterizam o perfil materno. Por quê? Aqui a gramática ela admite que permaneça no singular ou no plural. Por quê? São sujeitos formados por núcleos de sinônimos. Descaso e desprezo marcam o seu comportamento. Olha aqui, terceira pessoa. E descaso e desprezo marca seu comportamento. E aí lembre que acontece pelo fato de serem palavras parecidas. Né? Descaso, significados desprezo, semelhantes. Certo? Então, vamos aqui conversar um pouquinho com a turma, né? Relacionada aos conteúdos de concordância nominal, de concordância verbal. Acho que eu tô vendo, Alessandra, alguns amadinhos assim, com fumacinha na cabeça. O que vocês acharam? Quando nós falamos lá atrás em concordância nominal, falamos ali que a palavra concordância ela deve harmonizar o quê? 2 termos, um termo. Aí nós falamos, citamos algumas palavras. Lembra da palavra menas? Ela existe ou ela não existe? O que será que eles vão dizer, Márcia? Ai, Beatriz. Diga aí. Isso mesmo, Beatriz. Ela falou assim, hoje eu comi menos, professora. A palavra menas, ela não existe, lembram? Exatamente. Se eu vou, por exemplo, eu quero menos chocolate. Eu quero menos o quê? Menos o quê? Cocada. Ó, usei chocolate e usei cocada. E a palavra menos permaneceu a mesma, invariável. A mesma coisa acontece com a palavra alerta. Exatamente, é invariável. Ó, os estudantes estão, o quê? Alerta. A menina ficou alerta, viu só? Os estudantes estão alerta. Mudou alguma coisa para a menina ficou alerta? Então, nós estamos falando aí da questão da concordância nominal. Outra, do obrigado, que a gente trabalhou aqui também. Exato. Esta palavra, ela existe dúvidas, mas agora que vocês já sabem que existe o obrigada e o obrigado. Exatamente. Ela vai flexionar tanto em número quanto em gênero. Ó, elas disseram obrigadas. Eles disseram obrigados. Ela diz obrigada. Ele diz obrigado. Não é porque aqui lá vou falar com o Denis, eu vou falar obrigado, Denis, só porque ele é homem? Não, amado, não é assim não. Eu digo obrigada. E aí vale lembrar também que são palavras do nosso dia a dia. Concordância nominal 1, concordância nominal 2. Aí entramos agora aqui na concordância verbal. Vocês conseguem perceber que são todos os dias, são frases, são orações, são textos lidos que nós fazemos. Lembrando que a concordância nominal, o nome, a concordância vai ser em gênero e número, e a concordância verbal vai ser a concordância do verbo em pessoa e número. Que pessoa? Primeira, segunda pessoa. Primeira, segunda e terceira pessoa, que pode ser do singular, que pode ser no plural. E do verbo, do sujeito simples, você tem a casa foi assaltada. Ó, a casa foi assaltada. O sujeito está simples. As casas foram assaltadas. Exato. E muitas vezes, né? Observando o núcleo de cada nós ouvimos oração. assim, as casas foi. Exato. É comum ouvir dessa maneira. E aí sempre reforçamos. Ah, ela fala errado. Não, pessoal. Houve a comunicação, a mensagem foi transmitida, porém, ela está o quê? Digam aí. Quando alguém diz as casas foi assaltada, ela está fora da norma gramatical. Exatamente. Se você escolher
no dia a dia usar o tu é segunda pessoa. Então, você vai empregar o verbo na segunda pessoa. Tu que falaste a verdade. Mas se tu falou a verdade, não. Então, emprega aí o você, que é o pronome de tratamento. Você falou a verdade. Beleza? Difícil, ficou mais fácil. O que vocês acharam? Simples, né? As fumaças sumiram, né, Márcia? Sumiram, agora sumiram não as tô enxergando fumaças. nada. Tá certo, amados? Ficamos por aqui. Daqui a pouco a gente retorna para o nosso momento de revisão. Tchau, Até lá. pessoal.